Olá, meus queridos internautas, muito boa noite. Essa nossa live é do dia 29 de novembro, né, de 2021. Esse é o nosso terceiro encontro, né, pelo canal Conservadores do Universo. É uma grande alegria nós falarmos sobre esse canal com vocês, né? E hoje nós vamos continuar a fazer comentários sobre o livro que nós estamos adotando, que é Introdução à Nova Ordem Mundial, cujo autor dele é o Alexandre Costa, né? É um jovem escritor aqui da Zona Leste de São Paulo, capital, né? Realmente é um jovem. Ele é promissor, tem cursos fantásticos, e nós esperamos que até o fim do estudo desse livro ele possa entrar conosco, porque ele está muito atarefado, ele não tem assim, nem um minutinho para nada, né? Mas a gente espera que até o final desse estudo, né, desse livro dele, ele possa estar conosco. Então, hoje, nós temos aqui conosco, até o momento, né, nós temos aqui o Guilherme Fagundes, que é a pessoa que cuida de toda a nossa parte técnica, né, é o Guilherme. E nós temos hoje aqui, com muita honra, com muita alegria, o professor Aguinaldo Hélio. Muita coisa aí a gente vai conversar. Ele tem um livro novinho, gente, saiu do forno agora. Ele depois vai apresentar esse livro, que também é fantástico, né? Ele mesmo vai falar um pouquinho, logo no princípio, o senhor pode falar, no final também, professor, o senhor pode falar, né? Mas, como sempre, nós queremos deixar bem claro para o nosso internauta, você que está entrando nessa live pela primeira vez, né? Ou aqueles que já nos acompanham, nós não somos críticos, né? Literários, nós não somos assim profundos conhecedores, né? Mas nós somos leitores, sempre leitores, que gostamos de ler e trocar e debater, né? Trazer esse conhecimento que nós adquirimos para o nosso internauta, chamar a atenção dele para isso, para aquele livro que nós estamos estudando, né? Então, hoje, o nosso livro, deixa eu aqui mostrar para vocês, né? O nosso livro é Introdução à Nova Ordem Mundial, do Alexandre Costa. Muito bem. Então, eu gostaria, antes de que os nossos comentaristas, né, se apresentassem, e depois a gente começa a fazer os comentários. Primeiro você, Guilherme, e depois o professor. Boa noite aos ouvintes e internautas. Obrigado, professor, mais uma vez por fazer parte aqui do time de comentaristas. Obrigado, Claire, mais uma vez. E hoje nós vamos abordar, acho que tentaremos abordar, né, dois capítulos bastante fundamentais para a compreensão do tema e do livro de uma forma geral, que vem sendo o primeiro contato de muitas pessoas que nos ouvem sobre o assunto, né? É muito mais, eu disse isso no fechamento da última live, é muito mais comum a gente falar sobre o comunismo e até mesmo identificar o que é comunismo do que o globalismo. Então, esse livro é fundamental justamente por isso. Claire? Muito obrigada, Guilherme. Agora, professor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do senhor e já apresentasse o seu livro. O meu está a caminho, o senhor já prometeu que o meu está a caminho. Estou muito curiosa para ler o seu livro. Só vou fazer um pequeno comentário. Nós esperamos que a nossa querida Daniele Carvalho entre até o final. Ela teve um problema. Ontem ela teve o celular dela roubado, né? Então ela está atrás de
dessas coisas, de ajeitar, mas nós temos fé que ela consiga entrar até o final da nossa live. Vamos ver, né? Mas, professor, agora a palavra está com o senhor, por favor. Boa tarde, Claire. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, internautas. Foi muito bom, mais uma vez, ser convidado para estar aqui com vocês, para falar de um assunto que eu gosto, né? Que eu gosto e que eu acho que é muito importante, porque tem uma série de implicações práticas que nós vamos ler. E aí eu quero só fazer um comentário, como a Claire disse, estou lançando um livro novo, né? Que é o Dragão Vermelho, o marxismo à luz da Bíblia. Esse aqui já até me perguntaram, porque eu falei, eu tenho marxismo selvagem, né? Perguntaram qual a diferença, né? Eu falei, a diferença começa no tamanho, aquele é um livro de 140 páginas, esse aqui tem 300, né? E é um tamanho maior, 16 por 23. E aqui a proposta dele é essa mesmo. Por que nós, como cristãos, nós vamos rejeitar, né, as proposições do marxismo? E a gente vai na raiz, no que ele crê, no que ele acredita, no que ele pretende, e a gente vê que está bem oposto àquilo que as escrituras elas apresentam. Você pode, como eu digo assim, você pode não crer nas escrituras, tudo bem. O que você, não tem problema você não crer, eu não creio nas escrituras, eu creio no marxismo, tudo bem. O que você precisa ter consciente é que crer nos dois não dá, né? Aceitar os dois não dá. Então essa é a ideia. E tem uma parte aqui, Claire, Guilherme, internautas, que inclusive vai encaixar no que a gente vai falar hoje, que é o marxismo e o globalismo. Às vezes a gente precisa entender assim, que o marxismo ele não nasce como... Eu até falo, seria tão bom se ele tivesse nascido como um projeto local, um projeto nacional. Não, vamos fazer aqui num país, nosso país, vamos tentar fazer um tipo de governo mais justo, mais igualitário, tal. Mas não é isso que ele fala. A ideia dele é que tem que o mundo inteiro adotar o marxismo para poder, inclusive, dar certo. E veja só, esse tem que o mundo inteiro adotar para dar certo é coisa que hoje eles querem. Mas se um não aceitar, bom, não aceitar, vai ter que aceitar, né? Aí é onde entra todo esse papel mais totalitário, né? E aí, assim, no caminhar aqui, eu vou apresentar mais algumas coisas. Então, quem quiser entender realmente a natureza do marxismo, o que ele realmente apresenta, e aí é onde é interessante fazer o contraponto com a visão bíblica, a cosmovisão bíblica, está aí o Dragão Vermelho, né? É só entrar em contato comigo, né? O da Claire já está aí a caminho, né? Graças, que bom. Então, tá bom. Vamos iniciar, então, hoje o nosso debate, e nós vamos começar falando, né? Nós estamos no 3º capítulo, hoje nós vamos falar do final do 3º capítulo, mais o 4º capítulo. Nós estamos nos demorando um pouquinho mais nesses dois, não que os outros não sejam importantes, todos são de extrema importância, mas eu tenho certeza que muitas pessoas não se deram conta ainda daquilo que nós vamos falar, da importância dessas famílias, não é, que estão assim envolvidas com o globalismo, que é o motivo, né, realmente maior deste livro aqui. Então, a semana passada nós falamos dos Rothschild, né? E hoje nós vamos começar falando dos Rockefeller. Então, eu vou passar a palavra para você, Guilherme, né? Você vai fazer, né, o que você realmente pesquisou dessa família, o que você leu dessa família, né? Não só no livro do Alexandre, ou alguma coisa mais que você tenha visto, você fica à vontade. E depois aí eu vou querer ouvir as impressões do professor Ignaldo sobre essa família, ok? Vamos lá. Bom, eu e todos queremos ouvir o professor, né? Mais do que eu mesmo. Então, eu vou ser o mais breve possível. Os Rockefellers, eu acho que o nome já remete à riqueza, né? É um nome, ele já tem uma áurea ali hollywoodiana, né? Eu acho que a década de 50 explorou bastante esse nome, a década de 50 no cinema hollywoodiano, né? Os Rockefellers, os herdeiros, e como eles eram cobiçados pelas mulheres.
Então, eu acho que a fortuna está muito atrelada a esse nome. Pegando os fatos, né, nós vemos que o John Rockefeller, que é o fundador da família, não vinha de uma família rica, não vinha de uma família abastada, tudo que ele conquistou desde o zero, em parceria com outros sócios, né, e assim que ele descobriu e adquiriu uma terra que dava petróleo, ele foi comprando uma atrás da outra com esse sócio, até então formar o império que ele formou, né, se tornando o homem mais rico, enfim, desde outros reis da pré-história, né, da história antiga. Então, ele foi um homem realmente precursor. Agora, do ponto de vista ideológico e político, os descendentes, principalmente os descendentes que vieram depois dele, fundaram diversas fundações, na tentativa de melhorar a imagem da família e do fundador, porque o fundador ele tinha o péssimo apelido, fadídico apelido, de Barão Ladrão, né? Porque ele não colocava o bem-estar dos trabalhadores, não levava em conta a moral, a religião, religiosidade, a moral, a ética, tudo isso era renegado por ele, o fundador da família, em prol do lucro, né, do dinheiro em si, de mais nada além disso. Então, a imagem da família acabou se arranhando justamente pelo fundador, que é o John, né? E aí o David Rockefeller, que, se eu não me engano, é na quarta geração, ele funda diversas fundações com temas e problemáticas de viés de esquerda, sempre promovendo causas que nós abolimos e não gostamos, com essa finalidade de melhorar a imagem da família e de injetar dinheiro em diversas outras causas do interesse deles, né? Sempre lembrando que existe a hipocrisia, né? Eles querem destruir a família, eles querem destruir os valores cristãos, mas se você olhar a família Rockefeller hoje, são várias pessoas, né, comuns, as meninas vestidas de meninas, os homens vestidos de homens, passa aquela áurea conservadora, tradicionais, né? bastante tradicionais, então eles são opostos do que eles pregam, né? Eles querem destruir a família dos outros, não a deles, porque eles sabem que a unidade da família está justamente nisso, nesses valores, nesses conceitos, nessas características que eles querem, de alguma forma, destruir ou abalar, né? E aí, só finalizando, a influência da família Rockefeller, ela atinge o Brasil. Não pense você, ouvinte, que a influência deles não tenham vindo para o Brasil ou para a América Latina, que tenha só se restringido aos Estados Unidos e à Europa. Não. Eles injetaram muito dinheiro em universidades brasileiras, nas fundações de grandes universidades brasileiras, como a Unicamp e a USP, teve dinheiro dos Rockefellers injetado nestas, que eu citei, e isso passa para a gente, e aí é como se fosse um quebra-cabeça, né? Nós vemos hoje que a ideologia reinante dessas universidades é de viés esquerdista, é de viés comunista, e justamente também por isso, entendeu? Por essa fundação que veio de dinheiro ideologicamente comprometida, que é da família Rockefeller. Então, a gente pode ter uma melhor ideia, uma melhor noção do porquê dessa mentalidade predominante não só nessas duas que eu citei, mas nas demais universidades do Brasil, né? Que é um covil da esquerda. Você hoje ser conservador ou minimamente cristão é motivo de chacota numa universidade brasileira. E justamente por essas raízes, né, que se dão lá atrás, há bastante tempo. Então, só citando o último dado, e eu vou até aproximar aqui, porque hoje eu não achei meu óculos. Acontece que também o dinheiro dos Rockefellers fundou a SEBRAP, né? A SEBRAP é o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. E de lá, olha só quantas pessoas, inclusive o FHC, que é um presidente, né? Que a gente vai falar mais para frente, que é da ideologia, a Claire mesmo citou agora há pouco, Sociedade Fabiana. Fabiano, os fabianos, né? Sociologia fabiana. E é justamente a ideologia, a vertente do FHC, né? A gente depois vai falar melhor sobre isso, mas os Rockefellers, por exemplo, fundaram
uma organização estudantil onde saiu, por exemplo, o FHC. Então, isso mostra a infiltração do dinheiro dessa família até mesmo no Brasil. Eu passo a palavra à Claire agora. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pelo seu resumo, né? E agora eu vou passar para o professor, para ele fazer os comentários dele a respeito dessa família, né? O que o senhor poderia acrescentar aqui para nós, né? A influência dessa família no mundo, né? Essa família, a influência dela foi para todo mundo, Europa, Estados Unidos, América Latina. Ela mandou seus tentáculos para tudo quanto é lado. E eu gostaria de ouvir agora os seus comentários, professor. Tá, é pouquinha coisa assim que eu vou acrescentar, muito boa aí a exposição do Guilherme, mas é muito interessante assim, que, queira ou não queira, a origem deles era uma origem americana e inclusive, uma origem cristã. Tem um documentário muito interessante sobre a família, sobre o Rockefeller, né? E uma das coisas interessantes que falam é que quando ele começa, isso mesmo, ele é o que os americanos chamam de, como é que tem um termo que é self-made man, que é a pessoa que se fez, né? Ele mesmo se fez. E realmente ele começa do zero, numa empresa pequena, e ele vai negociando, e se torna dono da Standard Oil, e o petróleo começa a ser o grande elemento no mundo, querosene e tudo mais, gasolina depois. E nessa história que conta, um dia ele tem culto e ele vai para a igreja. E ele fica na dúvida se ele vai olhar os negócios dele, se ele vai para a igreja. Mas ele decide, então ele vai para a igreja. E depois ele fica sabendo, houve um acidente lá na empresa dele, e ela explodiu, e ele só não morreu porque ele não estava lá, que ele decidiu ir para a igreja. E aí ele adquire essa ideia de que ele tem um plano, é um escolhido, e tem grandes coisas para fazer. Não sei se isso também já faz parte de todo esse projeto que o Guilherme citou, né, de melhorar a imagem deles, né? Mas o que acontece? Esse pessoal, não só Rockefeller, outros, né, que a gente vai ver, inclusive, depois, essas famílias ricas, elas acabam... Eles ficam... Vamos falar a verdade, eles têm um dinheiro, eu digo assim, né? Eles têm um dinheiro que a gente nem imagina, o que ia ter o que eles têm, né? Não é uma coisa assim... Às vezes a gente pensa em ter um pouquinho mais, mas a gente não consegue nem imaginar o nível que eles têm, né? É uma coisa assim fora de meios. E o grande problema é que esse pessoal, eles acabam adquirindo muito como eu posso assim, uma ideia messiânica, uma ideia de que eles têm que transformar o mundo, que eles têm que mudar o mundo, que eles podem transformar o mundo. Eu li recentemente uma biografia do Soros, né? George Soros, e você vai realmente ver que eles têm isso, porque ele acaba ganhando muito dinheiro e chega uma hora que a pessoa não consegue nem gastar aquilo que tem lá. Então, ele vai meio numa coisa... Né? É muito dinheiro. E aí, uma das coisas que também o Guilherme falou, e aí é onde entra toda a questão, a esquerda, e aí você tem um pensador esquerdista, que é o Saul Alinsky. Saul Alinsky ele vai trabalhar muito isso, que é onde você conseguir recursos para os seus projetos. E aí eles vão atrás dessas fundações. E realmente a Rockefeller, junto com Ford, com a Open Society e outras mais que vão surgir aí, são essas sociedades que estão lá, que é praticamente um dinheiro enorme que eles têm, só esperando alguém que tem alguma ideia para pegar esse dinheiro. E às vezes eu falo assim, né? Eu vou lembrar aqui uma frase bíblica que a gente tem que pensar no que Jesus falou, e ele diz assim, que os filhos das trevas são mais sábios em sua geração do que os filhos da luz. E às vezes as pessoas que realmente têm boas intenções, até talvez porque sejam pessoas boas com boas intenções, elas não vão atrás disso. Mas muitas organizações esquerdistas, elas vão atrás disso. E elas conseguem esse dinheiro. Então, o Rockefeller vai financiar uma série de projetos esquerdistas, desde do feminismo, aborto, ideologia de gênero.
é porque isso tudo precisa de muito dinheiro. Se você for ver quantos trabalhos universitários, bolsas universitárias para pesquisa de identidade de gênero e tudo mais, essas entidades dão, você fica realmente espantado, né? E é uma coisa boa de pensar aqui, eu acho que isso é o terceiro programa, já deve estar vindo até aqui, porque às vezes as pessoas pensam muito que esse negócio de globalismo é muito, como eu posso dizer assim, que é meio teoria da conspiração, é uma coisa oculta. E eu vou dizer assim, filho, se você for pesquisar, você vai achar. Se você for pegar lá e entrar, se você perguntar investimentos da Fundação Rockefeller no Brasil, você vai achar um monte de coisa. Porque, vou falar assim, a maior parte disso é público, está lá, está colocado lá, está especificado lá, está presente lá. E você vai ver que a aplicação desses valores não são para coisas muito concretas, às vezes muito mal utilizadas, né? Então, é a situação aí que a gente vive. É um dinheiro que muita gente se utiliza, mas que quem está atrás disso aí, na verdade, não é quem está querendo bem, é quem está querendo fazer essa engenharia social que a gente vive hoje. Né? Verdade, viu, professor? E quando a gente faz assim, só nessas universidades, essas grandes universidades brasileiras, quando a gente vai buscar quais foram os estudos, né, quais foram os últimos estudos feitos, por exemplo, quais foram as teses de mestrado, de doutorado, a gente fica estarrecido com coisas tão inúteis, mas recebe um incentivo fantástico. Eu vi uma assim eu vi uma que era sobre as frases pornográficas escritas nos banheiros masculinos públicos. Era a tese. Meu Deus, fazer um estudo, quer dizer, gastar um tempo precioso de vida dessa pessoa, mais dinheiro para uma coisa dessa, quando realmente a humanidade necessita de tantos, né, de tantas pesquisas, né, de se aprofundar o conhecimento científico, e a pessoa vem com isso. É triste, né? E olha que tem. Olha, uma coisa que eu falo, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente tem que começar às vezes, conversar e expor de uma maneira até respeitosa, né? De uma maneira educada, mas às vezes a gente pensa assim, quanto está sendo gasto na educação com essa questão de ideologia de gênero? Aí eu faço a seguinte pergunta, isso é mesmo? Porque está sendo gasto muito dinheiro, e aí onde entra a questão financeira, porque eu estou falando isso aqui porque eu estive em Goiânia, lá a gente debateu muito sobre isso, e lá estava tendo seminários para treinar os alunos, para lidar com isso, e esse dinheiro todo, de onde vem? A gente pensar na outra questão da gente pensar, a questão do hoje, a pessoa, está lá o jovem, hoje até adolescente, eu quero mudar de sexo, tem lá a operação paga para ele fazer aquilo. Não tem outras necessidades na saúde mais enormes? Então, você começa a ver um dinheiro gasto em coisas que não são verdadeiramente essenciais para a vida humana, mas que fizeram parecer que era, né? Exatamente. Só fazendo aqui um comentário, né? Para a gente comparar esse tipo, fazer uma comparação. Recentemente, eu vi uma repórter, eu não vou dar nomes para que a nossa live não caia, né? Mas uma repórter, uma jornalista esquerdista, fazendo comentários no programa do Lafond, né? E ela defendendo que a criança tem todo o direito de definir o sexo dela, que a criança ela não pode ser impedida e tal e tal. Aí o Lacombe pergunta para ela se uma criança, né, uma criança, por exemplo, uma criança de 10 anos que cometer um delito, cometer um assassinato, como que ela vê? Essa criança teria que ser julgada, né, como adulto?
E ela responde, não, claro que não. E ele pergunta, mas por quê? Não, porque ela não sabe ainda o que ela está fazendo. Aí, olha, eu entendi. Ele disse assim, então ela não sabe que ela está tirando a vida de uma pessoa, mas ela pode definir o sexo que ela vai ter lá na frente, sabe? Olha, realmente foi muito interessante ver essas comparações, o que é a cabeça de um esquerdista, meu Deus do céu. Para onde caminha a humanidade, né? Mas vamos voltar aqui para o nosso... Aí, Claire, aí onde entra o nosso ponto aqui. Aí eu digo assim, as ideias que a gente vê circulando são absurdas. Só que são ideias absurdas impulsionadas por dinheiros como o do Rockefeller. Esse é o grande problema. Então, assim, a ideia ser absurda, se ela não tivesse esse financiamento dessas organizações, ela morria. Mas eles vão atrás, está cheio de gente vivendo disso. O professor Jean-Marie, ele tem um curso sobre, por falar em preconceito e gênero. E ele conta de um amigo dele, da Bélgica, que ele vive disso. Ele pega uma causa e vai lá e consegue dinheiro para aquilo. Estou defendendo essa causa. Ele consegue dinheiro dessas organizações. Aí, quando aquela causa, já que ninguém se interessa muito, ele arruma outra causa. E ele diz que ele já vive assim, a vida inteira viveu assim, só dessas causas, e ele consegue recursos para isso. Dinheiro fácil. E às vezes a gente não consegue recurso para uma criança que precisa de um exame e não tem dinheiro para ela, né? Aí é o grande problema. Isso que é triste. Isso que é realmente triste, né? Eu tive uma sobrinha que morreu e não tinha dinheiro para fazer o exame dela. Olha aí, é incrível. Aqui, por exemplo, aqui em Campinas, por exemplo, se comentou tanto a falta de UTI e tal, e coisa, que na pandemia, que a culpa sempre é do governo federal, né? Embora seja o governo municipal que deveria cuidar disso. E uma criança morreu por falta de UTI em 2019, que não se tinha pandemia. Então, falta de UTI sempre houve, por exemplo, na cidade de Campinas, sempre houve falta de UTIs, né? Mas, durante a pandemia, era outra coisa. Então, o que a gente vê é a família Rockefeller investindo em tudo: bancos, indústria farmacêutica, indústria de petróleos. Eles investem em todos os ramos, realmente, da economia, como que fechando um leque de influências, não é? Que a gente vê. Mas vamos comentar agora de outras famílias, né? Guilherme, eu quero ver, existe aí uma teoria, né, que o Alexandre Costa coloca no seu livro, de 13 famílias, né, bem estruturadas, onde o centro, sem dúvida, estariam os Rothschild e os Rockefeller, né, o centro seria, mas teriam mais algumas. E ele fala também de membros da nobreza europeia, ele fala de 300 ou 500 outras famílias, não é? Relacionadas por fortes vínculos, né? Então, vamos lá, vamos falar que vínculos são esses, né, Guilherme? Vamos falar dessas famílias e aí tem mais coisa, tem mais coisa para a gente comentar. Vamos lá. Tem bastante coisa. Eu destacaria, antes de qualquer outra, a Soros, porque ele não cita o Jorge Soros, e eu acho que ele é o Rockefeller de hoje, sabe? Eu acho que ele, ao mesmo tempo que ele é bilionário, ele consegue ser mais rico do que o Donald Trump. Eu já comparei as fortunas, ele é muito mais rico que o Donald Trump, então ele tem muito dinheiro, e ele sabe o que ele quer, ele tem um plano de sociedade em mente, e despeja milhões, bilhões, não só no Brasil, como em vários países. É difícil achar um país que ele não investe, né? Não o país em si, mas em ONGs de determinado país. Exato. E que ele é essa forma deles trabalharem, né? É por ONGs, fundações, é por aí. E, na verdade, se você for ver, ele tem quase 90 anos de idade, então
se Deus... Não, eu não ia falar. Mas acontece que ele já tem um descendente pronto para assumir o lugar dele, que é o filho dele. O filho dele tem por volta de 30 anos. Então, é uma dinastia que já se forma, né? Ele é o primeiro expoente da família, o Jorge Soros. Agora já vem um filho, quando ele falecer. Então, a gente vê se formar uma dinastia bastante maléfica, com bastante recurso financeiro, e que defende as piores causas, as piores metas possíveis, né? Que é aborto, etc. Inclusive, vale destacar que ele financia a Greta Thunberg, né? Que é uma ativista ambiental de nem 20 anos de idade, é uma pré-adolescente, que não sabe nem sequer o que está falando, mas fala como uma marionete, né? Uma marionete do Jorge Soros no quesito mudanças climáticas, né? Agora, vale destacar que eles mudaram, não é mais aquecimento global, é mudanças climáticas, porque eles viram que não está aquecendo o planeta. Então, eles mudam de estratégia, mas sempre pintando uma imagem de que o mundo está acabando. Então, sempre uma histeria muito forte, né? Porque é no caos que você consegue avançar as suas agendas, né? Exato, então, Jorge Soros, os Soros são uma família que vale ficar de olho, né? Porque eles estão eles estão investindo bastante, né? E depois tem o Sock Shield, né? Que a gente vai falar mais para frente no próximo capítulo também deles, que é uma família. Inclusive a Dani falou na última live do Sock Shields, né? Já falou bastante deles. E então eu finalizo a priori essa parte das famílias e passo para você, Claire. Eu acho que um outro que a gente não pode também ignorar muito é o Bill Gates, né? O Bill Gates, e outra coisa que o professor Alexandre, pelo menos nesse livro, ele não entra, mas que a gente tem que levar em consideração hoje, é o que o pessoal fala das Big Techs, que é esse pessoal das redes sociais. Então, o poderio que eles têm para influenciar, para influenciar a opinião, para vetar a opinião, para estimular a opinião, para acelerar a opinião. Então, tudo isso tudo está muito interligado, né? É globalismo, né? Globalismo porque... fica preso ali. E esse pessoal tem... A grande problema é isso, eles chegam num ponto em que eles têm mais poder do que qualquer governo local, né? Essa é a questão. Eles têm mais possibilidade do que qualquer governo local. O que o governo local, às vezes, não pode fazer, ele pode porque ele lida com questões que envolvem o mundo inteiro, né? É o caso do Soros. Então, o Soros ele fez muita coisa, por quê? Porque ele está além de um governo local ali, está além de um país. Ele tem possibilidade de fazer suas negociações no mundo inteiro, e dentro dessa negociação de um mundo inteiro, você vai lá e você você derruba ou você exalta um país que você queira. Aí é a grande questão nisso tudo, né? Inclusive, os fundadores das Big Techs, né, eles influenciam até mesmo eleições nacionais. Porque a partir do momento que você censura um presidente, como foi censurado o Donald Trump durante as eleições, né, de 2020, onde houve indícios de fraude e que ele sequer podia citar as suspeitas de fraude nas suas redes sociais, você acaba influenciando o resultado de uma eleição e, consequentemente, impacta todo um país ao longo de 4 anos, que é o mandato do presidente americano. Né? E olha só, assim, lembrando, agora que você citou Trump, vamos lembrar que tinha na época uma rede social que chamava Parler, que era uma rede social mais americana e que era conservadora. E eu cheguei a entrar na Parler, cheguei a publicar na Parler, mas eles derrubaram a Parler. Eles derrubaram a Parler dizendo que a invasão do Congresso tinha sido culpa daquela rede social. Eles forçaram em cima das... Como chama? As lojas que vendem aplicativo. Isso. Para não publicar resultado. Em cima da própria empresa que tinha a plataforma, eles derrubaram a Parler. A Parler voltou, mas voltou ali sem muita força. Parece que agora o Trump criou uma outra dele lá também. Vamos ver o que vai acontecer. A Get, né? Só lá dentro. Agora, o perseguido da vez é o Telegram. Porque no Brasil, você não tem um representante do Telegram. Você não tem uma sede do Telegram como as demais redes sociais têm, o Facebook, o Twitter. Né? Todas essas têm representantes no Brasil.
E o Telegram, se eu não me engano, é de Dubai, de algum país ali do Oriente Médio. E eles não têm representantes no Brasil e sequer dão respostas às perguntas dos tribunais, do Supremo Tribunal Federal, que querem que haja um posicionamento do Telegram nas ditas fake news e etc. Né? Quando a gente sabe, por exemplo, que é no Telegram que hoje a gente tem o mínimo da liberdade de expressão que nós não temos mais nas outras redes sociais, e justamente por isso ela está sendo perseguida. Até então, não tem grandes feitos ali em relação ao Telegram, de restrições, mas em algum momento isso já se diz que haverá a possibilidade de bani-la, né, já que ela não tem representante no Brasil. Então, tudo, isso não é sobre fake news, isso é sobre polir a sua liberdade de expressão, né? É tudo travestido de boas intenções, né? Parar com a fake news, parar com a proliferação do ódio, mas é sobre isso, é sobre a liberdade de expressão que está sendo polida cada vez mais. Como já disse alguém, socialismo não é sobre ajudar os mais necessitados, é sobre estabelecer um controle. Né? Essa é a realidade. Eles querem controle. Exatamente. Né? Então, nós vemos que realmente o Alexandre coloca que até é impossível, né, ordenar ou quantificar a fortuna dessas famílias, que são muitas fortunas. É um patrimônio assim incalculável dessas famílias, né? Na forma de ações, obras de arte, prédios históricos, não é? Eles colocam títulos públicos. Gente, os tentáculos dessas famílias nós não podemos nem imaginar, né? E isso em termos globais, não é só de um país, mas de todos os países, né? E cada vez eles possuem até documentos que são mais valiosos até do que muita obra de arte se ficarem guardados, né? É o que o Alexandre coloca. E aí nós entramos no quarto capítulo, que o Alexandre Costa coloca o título de Os Círculos, né? Os Círculos do Poder. Então, vamos lá, vamos entrar nesses círculos, né? E ele começa falando de sociedades secretas. Essas sociedades secretas, né, que na verdade são muito discretas, elas não aparecem muito, né? Então, elas são envolvidas sempre com muitos segredos, né? Os assuntos abordados pela organização são sempre secretos, e é difícil realmente que isso venha a público. Algumas informações se obteve dessa sociedade secreta de pessoas que saíram e pagaram alto preço por terem saído também, né? Tem isso, né? E ele coloca que essas sociedades secretas elas tiveram início logo após a Reforma Protestante. Então, eu depois queria ver se o professor tem alguma informação do porquê de ser depois da Reforma Protestante, né? E elas se enraizaram, né, na política mundial. Então, em que época? Entre o século XVII e XIX, né? Então, ele fala que após a Revolução Francesa, aí, então, elas expandiram o seu poder e desde o século XX elas dominam, né, os bastidores da política internacional. Eu fiz só esse comentáriozinho, né, das sociedades secretas, e a gente começa falando da Fabian Society, né, ou da Sociedade Fabiana, né, que começa aí com a terceira geração da família Rockefeller, né? Então, se diz aí que o avô, né, é um dos expoentes, o avô do Rockefeller, que foi assim o mais importante, que ele teria participado de algumas
que teria participado dessa sociedade fabiana. Mas eu vou passar a palavra, então eu vou inverter um pouquinho agora. Vou passar a palavra para o professor e depois aí o Guilherme, né? Para a gente modificar esse ping-pong, né? E aí depois o Guilherme continua fazendo seus comentários a respeito dessas sociedades secretas. Primeiro, a sociedade fabiana, né? Vamos lá, professor. Eu só queria assim comentar, penso, né, que a colocação do Alexandre Costa, que é depois da reforma, que é depois da reforma protestante, só como uma referência histórica, né, que ela acontece em 1507, é depois disso. Eu acho que ele, pelo menos que eu lembro, ele não queria dar nenhuma ligação causal. Nenhuma provocação. Se quis, não ficou claro ali o que era. Uhum. Mas, assim, vamos lembrar uma das coisas, né? Quando você fala em sociedade secreta, você vai lembrar de maçonaria. Não tem como não lembrar da maçonaria. E maçom, até pela própria palavra, né, que vem de pedreiro, é uma palavra francesa, e aí você vai ligar com tudo aquilo que aconteceu na Revolução Francesa, que era uma revolução mundial, que era uma maneira de querer mudar todo o pensamento, mudar tudo ali. Então, você já tem ali, digamos assim, um grupo revolucionário, você tem revolução por trás ali, né? Então, entenda assim, aquilo já começa assim, essa ideia de agir secretamente para trazer transformações políticas, transformações sociais e uma série de coisas nesse sentido. Você já começa por aí. E aí, então, essa coisa assim, de pessoas que têm poder, pessoas que têm influência, já começam a se reunir para implementar essas mudanças, né? Para fazer essas mudanças com os meios que eles têm. E aqui acho que a gente vai falar depois um pouquinho mais de maçonaria, e assim, essas sociedades, assim, dá até medo, e eu acho muito legal a forma que o Alexandre Costa ele coloca, porque ele mesmo fala, não dá para a gente saber tudo que esse pessoal fez, realizou. Exato. Não dá. Eu acho que ele coloca... às vezes as pessoas me perguntam assim, como eu falo em muitos assuntos, o pessoal me pergunta algumas coisas de maçonaria, e eu falo assim, pessoal, eu só podia saber isso se eu fosse maçom. Porque aqui não é público, né? É uma coisa assim, muito velada. Então, o que esse pessoal, eles tramam lá? Eu até tive já, assim, conversa com jovens, né, do Demolay, que é a parte de jovens maçons, e eles ficavam debochando, porque falam de coisas sinistras que eles fazem lá. Eu falei, filho, desculpa, vocês fazem tudo a porta fechada. O símbolo da organização de vocês é uma caveira. Você quer que eu pense o quê que vocês estão fazendo aí? Vocês estão assistindo Branca de Neve e Sete Anões? Não dá, né? Então, eu acho que todo mundo tem todo o direito de criar a imagem que for, porque não é coisa está lá oculto, que você quer que eu pense o quê? Mas, assim, é muito interessante essa sociedade fabiana, porque ela vai ser criada principalmente pela Beatriz e o Sidney Webb. E a história deles é muito clássica, porque o que eles foram? A Beatriz e o Sidney, eles foram, como eu posso dizer, garotos propagandas ocidentais do governo soviético. Por quê? Porque eles foram lá visitar a União Soviética e o que mostraram para eles? Mostraram a coisa mais maravilhosa do mundo. O que é bonito, né? Eles mostraram os gulags. Os gulags só vão vir à frente. Não, imagina. Sabe aquele assim, famoso, tinha uma frase, né, no Brasil, hoje não se usa muito, Guilherme, acho que nem ouviu falar. Estou fazendo para inglês ver, né? Então, o que os soviéticos fizeram com a Beatriz e Sidney foi literalmente isso, foi para os ingleses verem. E eles saem de lá assim, olha que coisa maravilhosa, tremenda. E eles são britânicos mesmo, né? Isso. E aí eles vêm, então eles saem de lá deslumbrados, e aí eles começam a falar um monte de coisas boas, né? E aí qual era a intenção deles? Que você já explicou bem essa questão da sociedade fabiana.
Inclusive, como também você expôs muito bem, o número de pensadores, de pessoas assim de fama mundial no meio da arte, que pertenciam à sociedade fabiana, é muito grande, né? E a ideia deles nunca foi algo assim mais assim, rápido demais, agressivo demais. Era aos poucos você introduzindo a ideia. A gente pode fazer uma comparação entre a sociedade, a gente pode fazer uma comparação entre o FHC e o Lula mesmo, né? Porque o FHC ele era ligado à sociedade fabiana. Ele era um fabiano. Não era um fabiano membro da sociedade, era um fabiano influenciado pelas ideias deles, né? No sentido de fazer as coisas realmente. Você sabe, assim, né? A instituição que eu trabalho é aquilo que você falou, é terceiro setor, né? E uma das coisas que eles narram é o seguinte, que dentro do governo FHC quase não teve interferência de leis, né? Não foi criado muitas leis que interferiram no funcionamento do terceiro setor. Quando chegou na era PT, aí, filho, o número de leis criado para regulamentar foi um negócio assim absurdo, né? É um negócio absurdo. Então, correr pela ladeira abaixo, né? Eles acabaram com um monte de coisa, porque não tinha jeito de você responder ao que eles querem, né? Então, você começa a ver aí essa intrusão do Estado na vida do indivíduo de uma maneira muito mais agressiva aí com o petismo, né? Do que até com o FHC, que já começou muita coisa ali, mas tudo de uma maneira um pouquinho mais devagar para a gente chegar onde a gente chegou aqui, né? Então, assim, esse casal, eles me lembraram muito, só que para encerrar minha fala, acho que vai ter mais coisas, eu, inclusive, ganhei esse livro de um amigo porque eu mencionei isso, que é um livro do irmão André, sobre vários lugares do mundo, mas tem um dos capítulos sobre Cuba. E ele tem um amigo que o amigo é fascinado por Cuba, né? E aí eles vão lá para uma excursão em Cuba, e quando chega nessa excursão, o amigo dele começa a dizer, viu isso aqui, viu aquilo outro, que bonito, que coisa moderna, que coisa socialmente abrangente, aquelas conversas, né? Aí ele pega e só fala assim, faz o seguinte, amanhã, quando a gente sair para o nosso tour turístico, ao invés de seguir aquele caminho, você pega um caminhozinho bequinho que tem e entra lá. Aí amanhã a gente conversa. E o amigo fez isso. Quando foi à noite, o amigo estava arrasado com aquilo que ele viu, porque você só podia entrar naquele lugar bonito, né? Então, é mais ou menos isso aí que você acaba tendo, né? A mostrar a parte bonita. E aí, onde entra todo esse globalismo, é muito bonito quando eles falam naquilo que eles pretendem. Agora, o caminho para se chegar até lá não é outro senão o caminho totalitário que a gente já conhece muito bem, a história que nós estamos vivendo, né? Uhum. Então, Guilherme, vamos continuar com você fazendo mais comentários, sabe, sobre alguma coisa que se poderia acrescentar sobre a sociedade fabiana, e o Guilherme, aí comentar alguma coisa assim sobre a maçonaria, né? Algumas coisas que você gostaria de acrescentar, e já entrarmos nos Illuminati da Baviera. Tá? Vamos lá. Não, só trazendo, né, essa expressão que o professor falou que no Brasil está em desuso, que é só para inglês ver. Eu lembro de ter eu estudei bastante ano passado para o Enem, né? E eu estudei a origem dessa frase, que era justamente por quê? Porque no período colonial do Brasil, ainda quando havia os escravos vindo, né, pelos navios negreiros, a Europa, né, a Inglaterra especificamente, era contra o tráfico negreiro vindo da África, né, por interesses escusos ali, porque eles queriam o controle da África, talvez. E aí eles colocaram pressão sobre o governo, sobre o governador Reijó, que governava o Brasil, para que parasse de haver a exportação, né, a importação dos negros para o Brasil. Só que isso começou a rodar pelas ruas do Brasil, dizendo que era só para o inglês ver. Isso era só uma medida que o governador tomou só para o inglês ver. E isso, na prática, não teve efeitos nenhum, porque ainda assim chegavam negros da África e só foi parar
em 1852, se eu não me engano, com um decreto do Dom Pedro II. E depois, só muito tempo depois, com a Lei Áurea, né, com a filha Princesa Isabel assinando a Lei Áurea. Então, essa é a origem engraçada da frase, né? Pegando só a continuidade, então, da Society Fabiano, que trazendo para o Brasil, na verdade, né? Eu queria focar no Brasil. A gente vê que o AFHC, e o professor já deu uma pincelada nisso, ele é tido até hoje, né, por muitas pessoas do Brasil, por muitos brasileiros, como tendo sido um bom presidente. Um presidente que não foi preso, né? E olha só a janela de Overton. Só por não ter sido preso, ele é bom. Então, olha a nossa referência. Olha a nossa referência. Se o Collor, ok, não foi para cadeia, o Collor não foi, mas foi impeachmentado. Né? Ele chegou a pedir para sair antes do impeachment ser finalizado, mas foi impeachmentado, né? Querendo ou não. A Dilma não foi presa, mas foi impeachmentada por crime de responsabilidade. O Lula foi preso, né? Então, olha as nossas referências. E aí, só porque o FHC nunca foi preso e não foi impeachmentado, logo ele é um bom presidente. Não. Se a gente for analisar os números, por exemplo, de invasões de terra feitos pela qual que é o nome do movimento que me fugiu? O MST. No governo FHC, o número triplica em relação ao governo Lula e Dilma. Então, o FHC foi e apoiou muito o movimento de invasão de terras no Brasil. Exatamente. Então, foi com ele que o movimento se estruturou e até hoje, hoje muito menos graças ao presidente Jair Messias Bolsonaro, que aprovou, que fez com que leis fossem colocadas à votação no legislativo para que houvesse armas para os fazendeiros se protegerem. Hoje as invasões diminuíram exponencialmente. Mas vale lembrar, então, que a origem desse movimento fadídico e criminoso veio do governo FHC, tido como brando, tido como presidente e não ideológico. Até de direita, tem gente até não. Então, mas ele é um socialista. Ele é um socialista fabiano, que não pensava tanto imediatistamente como Lula e a Dilma pensava, que não tinha tantos vínculos com os ditadores aqui da América Latina. Até tinha, mas não era tão exposto como o Lula gostava e gosta. Então, ele é tido como brando, quando na verdade é tão pior quanto os que vieram depois dele, porque ele pavimentou, né, o solo, pavimentou o caminho para que houvessem os fadídicos governos depois, os governos petistas, né? E criou muitas estatais, então o Estado inchado que nós conhecemos hoje, muito em parte disso é por causa da FHC, que criou inúmeras estatais que não é nada que não é nada conservador, que não é de uma mentalidade direitista, né? Porque a gente quer do Estado o quanto menor melhor, que não interfira tanto nas nossas vidas, que haja a privatização e não a estatização. Então, o FHC ele foi o começo de muita coisa ruim no Brasil, né? Vale destacar isso. E ele é um socialista fabiano. Então, quando vocês assimilarem esse termo, assimilem ao FHC. Só para parênteses, Guilherme, como ele é um fabiano, portanto, o lema dele é como a tartaruga, né? Ele vai mais devagar. Ele tinha um acordo, né, com o Lula, só que o Lula é um mau caratismo até com os companheiros, né? Até com os companheiros. Ele quebrou, né, o acordo lá, porque o FHC pensou que ia voltar na época do segundo do mandato da Dilma, porque seriam 8 anos de Lula, 8 anos de FHC e assim por diante, né? Eu acho que ele não esperava realmente essa reviravolta, né, com o companheiro, não é? Lula, que votou a Dilma, depois reelegeu a Dilma, e eu creio que esse pensamento fabiano do FHC não podia imaginar, né, que o Lula, que é um marxista, tivesse tanta pressa, tanta fome de poder e fizesse o que foi feito, né? Então,
Mas eu gostaria que você continuasse agora os seus comentários. Então, além de eu pedir para o ouvinte, internauta, melhor dizendo, assimilar o nome da FHC ao movimento fabiano, também, bem como vale destacar que tem que assimilar que o PSDB não é direitista e o petismo não é esquerdista. Ou melhor, é esquerdista. Ambos são esquerdistas. E por muito tempo foi tido como oposição, né? Uma oposição que nos bastidores não se concretizava. O famoso teatro das tesouras, né? Então, é legal ver esse aspecto comparativo do FHC e do Lula e do PSDB e do PT. Então, adentrando no movimento maçônico, eu sou aluno do professor Olavo de Carvalho e ele cita reiteradas vezes a influência desse movimento em vários eventos históricos, não só no Brasil, como no mundo. Né? E vale lembrar que não só na Revolução Francesa teve influência maçônica, né? O movimento não partiu da população em si, partiu do topo, partiu dos cabeças, das pessoas que estavam nos cargos pensantes, dos pensadores. Então, não é um movimento espontâneo e orgânico, assim como não foi o golpe da República sobre o Império do Brasil, né? Porque não tinha apoio nenhum da população, partiu do exército brasileiro e de demais pensadores, mas principalmente não do exército como um todo, mas de uma fração do exército brasileiro, e descontente que a princesa Isabel aboliu a escravidão no Brasil, né, e que, consequentemente, haveria, então, um prejuízo dos fazendeiros, e os fazendeiros, então, descontentes, fizeram um complô, fizeram uma conspiração e encontraram numa fração do exército pessoas que pensassem igual a eles, né, que queriam poder, que eram pessoas republicanas, e que queriam poder para eles, né? Porque justamente os que ajudaram no golpe que tiveram os cargos predominantes do governo que viria depois a ser instalado no Brasil. Então, não teve apoio popular nenhum, não foi um movimento orgânico, e a maçonaria estava presente nesse contexto de golpe. Vale lembrar que o Dom Pedro também fazia parte da maçonaria brasileira, né? Se eu não me engano, existe essa áurea que ele fazia parte, né? Por mais que ele fosse católico, então eu acho que é um pouco contraditório, mas enfim, existem esses relatos que ele também fazia parte, mas isso de alguma maneira não chegou até ele, que haveria esse golpe e etc. Então, exatamente, eu queria só trazer a importância e a influência que o movimento maçônico tem sobre uma sociedade a partir do momento que pessoas em cargos de chefia e de influência, uma vez se juntando e criando forças em conjunto, podem fazer sobre uma sociedade. E faz até hoje, né? Eu acho que tudo que a gente vê, por exemplo, não é só comunismo e globalismo, também tem essa parte maçônica e de movimentos secretos. Das sociedades secretas, né? Sem dúvida alguma. Passa a palavra a você, Cleber. O tráfico de poder ali é algo muito grande. Eu lembro assim de uma frase do professor Olavo, que ele dizia o seguinte, que na América, para você poder exercer o poder, você vai ter que exercer o poder sendo maçom, ou então contra os maçons, ou negociando com ele, mas você nunca vai poder ignorá-los porque eles estão em toda parte. E isso é verdade. Exatamente. E, Guilherme, vamos tentar entrar um pouquinho nos Illuminati. Nós não vamos poder falar muita coisa, mas vamos pelo menos entrar um pouquinho, ou você que está fazendo aí o nosso, você que está controlando aí o nosso tempo, ou nós deixaremos os Illuminati junto com os Golden Dawn e fundações para a próxima live? O que você acha? Fazemos as nossas considerações. Eu deixaria para a próxima, eu faria as considerações agora, porque são 59 minutos já de live. Para não ficar tão extensa, eu encerraria agora. Então tá bom. Então, tudo bem. Então, eu faço as minhas considerações.
Aí depois o professor pode fazer a dele, novamente falar um pouquinho do seu livro, né? E o Guilherme encerra, fazendo os comentários também das nossas redes sociais, apresentando as nossas redes. Mas eu queria agradecer muito a você, internauta, que está nos acompanhando. É muito importante mesmo que você faça seus comentários, sabe? Dê o seu like, né? E faça o seu comentário a respeito do que você está aprendendo, ou você que já conhece muito desse assunto, né? Mostre também se nós estamos indo para o caminho certo, se você teria alguma coisa a acrescentar a esse nosso trabalho, né? Esse livro aqui é o livro do momento que nós estamos fazendo os comentários, introdução, a nova ordem mundial. Ele realmente é fantástico. Esse capítulo que ele fala das sociedades secretas, eu acho extremamente importante e eu quero incentivar você, internauta, a continuar conosco na próxima semana, porque nós temos outras sociedades que nós precisamos comentar com você, para você ter, assim, maiores informações, não é? Então, muito obrigada por você que esteve conosco até o momento. Eu desejo uma semana esplêndida para todos vocês, que Deus abençoe a cada um de vocês e nos dê retorno, ok? Um grande abraço a todos e, então, até a próxima semana. Aí eu passo a palavra para as considerações finais do professor, agradecendo muito, professor, a sua participação aqui conosco, o nosso abraço, nosso respeito enorme, porque você tem um trabalho fantástico, né? Então, por favor, a palavra agora é sua. Eu queria agradecer muito vocês, é sempre um prazer muito grande estar com vocês, acho muito maravilhoso assim, os livros que vocês pegam para comentar os assuntos, que eu acho que é o que as pessoas precisam conhecer um pouco, né? Às vezes as pessoas não conhecem nada e às vezes elas ouvem um assunto, elas rejeitam, e aqui é a oportunidade de conhecer, de começar a conhecer esses assuntos. A gente sabe que não esgota nunca, né? A coisa continua ali. Mas queria, assim, agradecer muito essa oportunidade. Está aqui o livro, Dragão Vermelho. Você pode entrar lá na loja missãoatenas.com.br, né? E, assim, só aqui chamando a atenção, no meu canal, Missão Atenas, esse é o nome do canal também, é o mesmo nome da loja Missão Atenas, é o nome do projeto. Lá tem uma série de 3 vídeos sobre governo mundial, uma introdução para começar a conhecer sobre o assunto, também que vai ajudar você a ter uma visão realmente geral dessa questão, né? E você perceber que, como eu costumo dizer, aqui não tem nada de teoria da conspiração, porque se é uma conspiração, ela é bem aberta, porque está aí, é só você começar. É que ela, assim, é uma coisa tão ampla e espalhada que se algumas pessoas não tivessem pego e estudado, e olhado, e exposto, e falado, ninguém ia ficar sabendo. Mas, graças a Deus, por essas iniciativas de fazer conhecido o que está acontecendo aí na nossa caminhada, né? Obrigada, muito obrigada, professor. Um grande abraço nosso, viu? Uma ótima semana do senhor também. Agora as considerações do Guilherme Fagundes. Obrigada, Guilherme, por você estar conosco e conduzindo aí toda a nossa parte técnica, viu? Muito obrigada, Deus o abençoe. Imagina. Não, finalizo então a minha fala de hoje. Sentido da Dani não poder ter participado, realmente não é a mesma coisa sem ela. Ela faz contextualizações específicas, muito a cara dela, né, fazer isso, pegando a realidade do Brasil, pegando realidades históricas, então sinto bastante falta dela hoje. Mas certamente na próxima segunda-feira ela estará aqui, sem dúvida alguma, também às 8h30 nesse mesmo canal. E falar em canal, convido você, caso não seja inscrito ainda nesse mesmo canal, se inscreva, assine o sininho, né? Esse canal chama Conservadores do Universo.
E nossas redes sociais têm o mesmo nome, né? O Instagram chama Movimento Conservador, Movimento Universo, tudo junto, né? Conservadores do Universo, e depois tem o Twitter, que é C do Universo. Então, essas são as nossas redes sociais, façam parte delas, inscreva-se nesse canal e acompanhe nossos vídeos, que são semanais, todas as segundas-feiras, bem como inscreva-se também no canal do professor, que eu vou colocar aqui logo abaixo, o link dele também, que é Missão Atenas, e lá tem uma série de playlists com vários temas separados e segmentados para que você possa se aprofundar neles, né? O professor, ele traz uma bagagem muito grande dos livros dele para o YouTube, então vale a pena, porque é um conteúdo grátis, fácil acesso, basta acompanhar e maratonar, né? Em vez de assistir Netflix, assista o professor, e ele tem bastante conteúdo a oferecer a vocês. Então, muito obrigado, Claire, professor, mais uma vez. A Dani, que deve estar nos assistindo agora, e a todos Abraço, Dani. E a todos os internautas. Muito obrigado. Até segunda-feira que vem, às 8h30. Tchau, tchau. Obrigado. Até a semana que vem, pessoal. Até a semana que vem. Deus abençoe.